Hoje nós temos a honra de ter aqui a professora Giana. Essa é a segunda apresentação nesse tópico, nessa temática. Semana passada nós tivemos o professor Luiz Moura, que fez a abertura, a aula dele já está disponível no YouTube, e nós vamos disponibilizar essa aula no YouTube também, se a doutora Giana autorizar. Então, hoje, dentro dessa temática de doenças glomerulares, nós vamos abordar diagnóstico e manejo das podocytopatias, o que há de novo, e para falar sobre esse tema, quem está aqui conosco hoje é a professora Giana Mastroianni, que é professora livre-docente aqui da nossa disciplina, da Escola Paulista de Medicina, e coordenadora do programa de pós-graduação também da nossa disciplina. A doutora Giana é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui na nossa universidade, aqui na Escola Paulista de Medicina, bem como a livre-docência. Coordena, como eu disse, o nosso programa de pós-graduação e também é coordenadora do Serviço de Doenças Glomerulares, que é um serviço de alto volume, extremamente impressionante e que tem muito a nos ensinar. Obrigado pela presença, doutora Giana. Muito obrigado pela participação aqui presencial. Obrigado pelo convite aí do grupo, né, que organiza a nossa reunião da disciplina de nefrologia. É um prazer estar aqui e cercada de tantos residentes e membros da equipe de pesquisa, médicos que nós conhecemos há tanto tempo, e também o pessoal que está nos assistindo. Bom dia a todos. Eu, hoje, de repente, olhei para esse título e falei, nossa, que audacioso, né? Eu devia ter sido um pouquinho mais modesta no título, mas tudo bem. O diagnóstico e tratamento, nós vamos fazer um passeio por essas situações e mostrar algo do que há de novo, porque realmente não dá para cobrir tudo isso, tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao que nós vamos apresentar. E o que a gente pretende fazer, algumas considerações gerais, falar um pouquinho da doença de lesões mínimas e da GES, etiologia, um pouquinho do diagnóstico diferencial, marcadores, e os tratamentos clássicos e novos. Vai ser o nosso foco, então é um panorama da situação atual. As podocytopatias é um termo, né, usar esse termo, na verdade nós tentamos falar de doenças que se caracterizam eminentemente por apresentarem disfunção dos podócitos. E essa disfunção, como nós estávamos comentando, pode ser secundária, decorrente de vários fatores, mutações genéticas, alergias, infecções, neoplasias, no caso delas, particularmente as linfóides, mas podemos ter outras causas, uso de alguns medicamentos, doenças autoimunes, e, na verdade, uma miríade de causas. As podocytopatias que nós vamos discutir predominantemente nessa apresentação são a doença de lesões mínimas e a glomerulosclerose segmentar e focal, que nós vamos chamar de GESF, em qualquer idade, né? E também a síndrome nefrótica idiopática da infância, que seria aquela síndrome nefrótica de causa não estabelecida, que muitas vezes a gente não vai fazer a biópsia renal por se tratar de criança e que se presume ser uma lesão mínima, quando não é. Muito frequentemente é uma glomerulosclerose segmentar e focal. Eu gostaria de lembrar aqui que nós fizemos esse estudo com o Dr. Luiz, material aí de mais de 9.000 biópsias que nós analisamos e que mostrava, no momento, no Brasil, uma frequência entre as glomerulopatias biopsiadas da GESF como predominante, e vocês veem que a lesão mínima não era desprezível, sabendo que a gente não biopsia frequentemente as lesões mínimas da infância. Então, se nós juntarmos esses dois grupos, nós temos praticamente 40% dos casos biopsiados. Esse, vamos dizer, padrão de predominância da GESF, seguida aqui da membranosa e da IgA, praticamente com a mesma frequência, ele provavelmente vai mudar, e alguns estudos já estão mostrando uma subida da nefropatia por IgA, porque nós estamos biopsiando mais hematuras isoladas e mais proteinúrias de pequena monta, até por causa das tendências atuais de tratamento para menores proteinúrias, né, que vocês estão vendo. Aqui, só para mostrar o quanto essas glomerulopatias, nesse mesmo grupo, quando se trata de crianças ou jovens, nós temos realmente um predomínio da GESF, seguido da lesão mínima. À medida que a idade avança, essas frequências vão caindo, mas ainda são importantes, inclusive em adultos jovens e adultos. E só nos indivíduos mais idosos é que nós temos a membranosa realmente ganhando corpo aqui, se tornando muito mais frequente.
Eu aproveito para mostrar um outro estudo feito pela nossa pós-graduanda Gisane, que é focado nos 60 mais, né, nos idosos, então a membranosa realmente se destaca, depois vem as paucimunes, e aqui a gente tem também a glomerulosclerose segmentar e focal e a lesão mínima nos idosos, né? Não deixa de acontecer lesão mínima em indivíduos mais jovens, e a gente sabe que são síndromes nefróticas muito mais idosos, e são síndromes nefróticas muitas vezes bastante exuberantes, né? Então, isso aqui, para ter um panorama brasileiro, né, dos trabalhos que a gente tem feito e que mostram a importância desses diagnósticos. Em relação à gênese da lesão mínima e da GESF. Então, existem muitas tendências, algumas pessoas acham, alguns pesquisadores acham que é a mesma doença em diferentes momentos, né? Vamos dizer, uma apresentação mais tranquila da lesão mínima, uma mais grave da GESF. A gente sabe que elas têm em comum a disfunção dos linfócitos, e tem toda aquela história do fator de permeabilidade glomerular, que todo mundo persegue, todo mundo procura, ninguém encontra, mas a gente sabe que existe. Essa é a verdade. Por quê? Porque existem algumas evidências. E essas doenças, então, elas têm muitos fatores em comum, e elas têm alguns elementos que as distinguem. Então, é uma doença só? São duas? É a progressão de uma, é a progressão da outra? Nós não sabemos ainda, né? Cada um toma uma posição em relação a isso. O que nós sabemos é que elas compartilham disfunções de linfócitos T e B. Antes falava mais de disfunção de linfócito T, essa produção de fatores de permeabilidade circulantes, e que seria o motivo das podocitopatias primárias. Isso se baseia muito na recorrência que nós observamos após o transplante renal em pacientes que têm glomerulosclerose segmentar e focal e, digamos, primária, é bom falar que assim a gente sabe que nós temos várias glomeruloscleroses, e é isso que acontece quando você transfere, por exemplo, células T de pacientes para animais de experimentação, um rato normal passa a ter albuminúria. Ou você faz um estudo in vitro, um glomérulo normal, com essas células de pacientes que têm a doença, ficam produzindo albuminúria. Então, nós temos essa evidência da existência de um fator circulante. Isso é muito antigo, mas saber que é um fator ou se são vários fatores circulantes, isso não está muito claro ainda. O papel dos linfócitos B foi sugerido mais recentemente através de várias evidências, entre elas a descoberta dos anticorpos antinefrina, que estão presentes, sobretudo, em lesão mínima e GESF, e a associação de tratamento anticélulas B, como a gente sabe, por exemplo, o rituximab, a remissão que ocorre em pacientes com síndrome nefrótica recorrente e com síndrome nefrótica córtico-dependente ou frequentemente recidivante. Então, também são indícios, vamos dizer assim, indiretos, no caso do tratamento, de que essas doenças têm o envolvimento dos linfócitos B. Então, estamos nessa área como possível gênese mais relevante da GESF primária. Então, vários elementos, inclusive alguns que nós estávamos conversando agora, permitem distinguir, mas com alguma dificuldade, entre elas os achados histopatológicos, a lesão mínima da GESF. Existem condições associadas que, em geral, são semelhantes, então a gente não tem muito como distinguir a partir das causas, né, as ditas causas dessas doenças. A resposta a tratamento na lesão mínima é mais frequente, na GESF chega a 40% a 60% com corticoide, sobretudo ao tratar por um tempo um pouquinho mais prolongado que a lesão mínima. Existem biomarcadores como o CD80 urinário e a antinefrina que foram atribuídos mais à lesão mínima, mas nós vamos ver que, na verdade, não é tão diferente do que pode se encontrar em alguns casos de GESF, e tem aquela ideia de que o SUPAR, que seria o fator de permeabilidade, seria próprio da GESF, mas esse também já não está mais na moda e a gente já não está encontrando como um fator que realmente distingue a doença. E na GESF nós temos, mais que na lesão mínima, a presença de mutações, algumas delas monogênicas, que são mais fáceis de acompanhar, que são determinantes dessa doença. Mas o diagnóstico diferencial é muitas vezes difícil, desde o primeiro elemento histopatológico ao uso de todos esses marcadores, e a questão é difícil porque
talvez porque a gente esteja apenas vendo um espectro de doença, duas extremidades da mesma doença. Em termos de lesão mínima particularmente, a gente sabe, né, que ela pode ser classificada como primária, e esse é o caso da maioria das lesões mínimas nas crianças, né, uma frequência realmente muito alta, e nos adultos nós temos mais frequentemente outras causas que nas crianças, entre essas as infecções, alérgenos ambientais, neoplasias hematológicas, o uso de alguns medicamentos, lítio, anti-inflamatório, alguns anticorpos monoclonais, que são causa. E como marcador laboratorial, como eu comentei anteriormente, se levantou a possibilidade do CD80 ser um marcador de lesão mínima, porque nos trabalhos iniciais você tinha muito CD80 presente na lesão mínima e não tinha tanto na GESF. Então, a frequência maior na lesão mínima, mas não significa que não tenha na GESF. E esse marcador, os níveis urinários altos, foram realmente mais observados, como vocês veem aqui, na lesão mínima, quando ela está ativa, quando ela é recidiva, baixa na remissão, e aí você já não distingue da GESF, mas em alguns trabalhos ela também foi mais presente na glomerulosclerose segmentar focal. Então, tem trabalhos como esse aqui que acham que o CD urinário é discriminativo entre uma lesão e a outra, discrimina uma lesão da outra, e outros, acho que discriminativo é uma palavra que não deve existir, e outros que não encontram esse resultado, inclusive alguns que dizem que realmente ela não tem esse poder. Então, não vingou esse marcador tanto quanto se imaginava. Agora, mais recentemente, tem se falado muito nos autoanticorpos antinefrina circulantes. Eles foram comuns em pacientes com lesão mínima e também com síndrome nefrótica idiopática, e parecem ser marcadores não só da doença, como da atividade da doença, né? Ele está aparecendo mais, como eu falei para vocês, na doença ativa e na doença lesão mínima. Aí vocês veem aqui um trabalho recente mostrando em adultos os níveis mais altos desse marcador, da antinefrina em lesão mínima, mas também existe na GESF primária e na não primária. E, interessantemente, os níveis vão estar mais altos em doença nefrótica e em doença sem imunossupressão. Então, é um marcador interessante. E tem estudo desse marcador na infância também, identificando, né, que seria até mais útil, vamos dizer, porque ele identificaria essas crianças que a gente não vai biopsiar, vamos ter nível desse marcador, poder acompanhar. E muitas vezes esses marcadores eles são mais precoces que a redução da proteinúria, então isso é muito interessante. E tem essa peculiaridade, né, na infância, que seria um marcador funcional. Na infância também se mostrou, na síndrome nefrótica idiopática, que ele está presente de forma importante na lesão mínima, em 80% da síndrome nefrótica com proteinúria nefrótica e em 90% na ausência de imunossupressão. Então, quando a doença está no seu estado natural e ativa, esse marcador está bem alto. Então, a gente, por exemplo, já está tratando o indivíduo, vai fazer o marcador, ele pode estar baixo, e isso não significa que ele não esteve, né, presente, ele não é causa, não está relacionado à etiologia da doença. Antes até de ir adiante, a gente tem visto que o antinefrina está muito em destaque, mas tem uma série de outros anticorpos, outros elementos aí da diafragma da fenda, por exemplo, cubilina, podocina, tal, todos esses estão sendo investigados nessa mesma linha e que são marcadores possíveis para diagnóstico e segmento dessa doença. A GESF, como nós já comentamos com o Dr. Luiz anteriormente, ela é uma apresentação histopatológica comum a várias doenças, e isso dificulta muito o manejo, porque quando nós recebemos um paciente com diagnóstico de glomerulosclerose segmentar e focal, a gente não sabe em qual desses caixinhas ela está, de fato, né? Até que a gente investigue um pouco mais, pode ser primária, genética, secundária, a causas mais diversas ou desconhecida. Logicamente, vou mostrar para vocês em mais detalhe, alguns indícios nos levam para uma ou outra classificação. Então, essa proposta aqui, que eu vou discutir depois, mais em detalhes, eu vou passar porque
só para mostrar para vocês que a gente, então, tem essa classificação mais usada atualmente, primária, genética, secundária e desconhecida, e que elas têm algumas características. Por exemplo, a primária, mais frequentemente, estaria relacionada àquele fator de permeabilidade circulante que nós comentamos. Na patologia, nós temos esse apagamento difuso dos processos podais, que acabei de conversar com o doutor Luiz, isso aqui é meio teórico, e a apresentação clínica é de síndrome nefrótica. Outra peculiaridade, mas que não nos ajuda na hora que estamos vendo o paciente pela primeira vez, é que essa doença recorre mais frequentemente em transplante. Então, a primária tem esse perfil. A GES de etiologia desconhecida, nós vamos ver as outras causas, não é primária, não é secundária, não é genética, nós vamos ter várias outras possibilidades aqui, é uma etiologia não identificada, uma vez excluídas as demais causas. Temos a GES secundária, há uma série de causas, não vou até me deter nisso, e que a gente não pode colocar naquele mesmo cestinho lá da GESF primária. Essas aqui são bem diferentes, a genesia renal, nefrectomia, nefropatia de refluxo, obesidade, e infecções virais várias, agora inclusive o próprio COVID, como causa de GES secundária. O hepatite C e assim por diante, HIV. Então, causas que nós pesquisamos, algumas naquele nosso kit básico de investigação de glomerulopatias e outras mais raras que nós só vamos pesquisar se houver algum indício de que pode ser alguma dessas doenças. Também tem agentes tóxicos em geral, né? Entre eles drogas muito usadas, outras drogas ilícitas, e temos também a associação a neoplasias, que no caso da GES pode ser diversas neoplasias, mas mais frequentemente são os linfomas, e a gente dá um destaque a mais essa doença de caráter, aí vamos dizer, linfóide, né? E aqui a GES genética, que talvez seja a forma da berlinda atualmente, né? A apresentação são mutações em diversos genes, mais de 50, não sei a quantos está no momento. Nesse momento, nós temos aí o apagamento que não seria tão difuso dos processos podais, é isso que se costuma colocar, e a apresentação clínica é variável, mas ela mais frequentemente é não nefrótica. Então, isso é um indício de que a gente vai investigar melhor esses casos que são não nefróticos quando se trata de GES genética. A mutação pode ocorrer em casos esporádicos ou familiares, e ela raramente vai recorrer pós-transplante. Geralmente, as mutações, nesses casos, eles estão aqui no diafragma da fenda, e como o doutor Luiz falou, ancorados aí no citoesqueleto. Então, são essas proteínas do citoesqueleto, diafragma da fenda, que são o objeto das mutações que causam a glomerulosclerose segmentar e focal. Então, esses fatores genéticos, eles são importantes no desenvolvimento da glomerulosclerose. Existem já muitas causas monogênicas, quando a gente está falando isso, a gente quer dizer, mutação da nefrina, mutação da podocina, que são coisas bem estanques, fáceis de delimitar, mas se sabe que essas monogênicas, elas representam apenas 30% dos casos, e tem outras mutações e outros casos bem mais complexos que não estão aqui apresentados. Aqui é só um exemplo. Então, nós temos, por exemplo, como eu falei, nefrina, podocina, TRPC6, né, são alguns dos famosos que causam a glomerulosclerose segmentar focal. E lembrar que a pesquisa de mutação, isso foi outro ponto que nós abordamos aqui um pouquinho antes dessa apresentação, não se aplica a todos os casos, ela tem um custo elevado no nosso meio ainda, e é preciso saber interpretar. Só pedir e ficar com o papel na mão sem saber o que fazer é difícil. Então, a gente precisa desenvolver um pouquinho mais isso aqui, conhecer um pouquinho mais a literatura. Nós temos muita pesquisa e temos muitos artigos até falando sobre isso, né? Que adianta ficar só pesquisando se não tiver uma aplicabilidade. Então, é um próximo passo, isso aí vai exigir um pouco mais de esforço, um pouco mais de estudo. Estou mostrando aqui alguns casos que nós mesmos estudamos, aqui é uma família que nós acompanhamos. Então, tem indicação, por exemplo, numa família como essa. De 10 filhos, nós temos 7 acometidos, e aí a gente identificou aqui a mutação na podocina, né? Então, aqui, isso muda a conduta. O primeiro filho que foi tratado, a gente estava fazendo imunossupressão e tal, até que se identifica, e aí a gente vê que nessa mutação não tem espaço para isso. Nós fizemos outros mostrando
que só associados, por exemplo, síndrome nefrótica ou GESF resistente à imunossupressão, esse subgrupo pode ser motivo de se fazer uma avaliação de mutação, particularmente em crianças, né? A apresentação sindrômica na criança também pode ser motivo de fazer uma pesquisa de mutação. Então, por enquanto, nós teríamos não uma generalização desses exames, mas selecionar casos mais adequados. Naquela mesma listinha que eu apresentei, entre outras mutações, nós temos a mutação na polipoproteína L1, que está muito na moda também, como vocês sabem. Nós passamos por modas na medicina. E aqui é aquela história que nós estávamos comentando, né? Ser carregador das variantes codificadas pelo G1 ou pelo G2 do gene da polipoproteína é um elemento que já está estabelecido que aumenta o risco de desenvolver doença renal. Fala-se muito em ser duplo carreador, né? Ou ser bialélico, mas, como nós comentamos também na apresentação, já há estudos mostrando que também carregar um dos genes, G1 ou G2, já muda o prognóstico, já muda a evolução, que em geral vai ser pior, mas não é algo taxativo, sempre temos que interpretar ou usar isso como elemento adicional na avaliação de um caso. Esse achado da mutação na polipoproteína, sobretudo bialélico, mas também não, nós temos mais frequentemente GESF colapsante e GESF não colapsante associados, e doença renal crônica com tendência à evolução para fases terminais, ou a presença de albuminúria também tem sido associada com esse achado. Aqui um estudo mostrando que há uma rápida progressão da GESF em pacientes com esses genótipos chamados de alto risco, quando você tem os dois alelos, né? Então, há uma tendência a você ter mais taxa de filtração glomerular baixa, de progredir mais rápido. Então, essas são as tendências da literatura a mostrar esse tipo de associação. Mudando completamente de marcador, eu não poderia deixar de lembrar, porque também é um marcador funcional, que é a gente avaliar a lesão túbulo-intersticial. Então, isso também tem um impacto na avaliação das podocitopatias. Se nós usarmos, por exemplo, aqui, usamos a RDP urinária, a proteína transportadora de retinol, que se associa, quando em níveis baixos, a uma melhor evolução da doença e quando em níveis altos, a progressão para a insuficiência renal. Sabemos hoje que nós temos muitos outros marcadores desse tipo, são marcadores que traduzem a função túbulo-intersticial e temos que levar em consideração, porque é muito definitivo na progressão das glomerulopatias. Também se aplica isso a beta-2 microglobulina, fator de crescimento epidérmico urinário, né? Então, nós temos vários outros marcadores que podem ser aplicados dessa forma. E chegando no ponto do tratamento, eu não quero falar que só os tratamentos novos resolvem. Eu penso e vejo na prática que o tratamento imunossupressor clássico, embora empírico, embora limitado, ele resolve mais de 90% das lesões mínimas e ele chega a resolver 40% a 60% das glomeruloscleroses segmentares focais. Porém, a gente sabe a que custo, né? Muitos efeitos colaterais, muitas idas e voltas, pacientes que passam anos, frequentemente pelas características dessas duas doenças, recidivando e tomando remédio novamente, tem todas as complicações da doença. Então, nós precisamos de algo melhor, sem dúvida. Hoje em dia, o racional é atuar em diversos pontos nesse tratamento, né? Na gênese da glomerulopatia, quando sabemos, e nos fatores que levam à progressão da doença, porque muitas vezes a gente chega um pouco atrasado e a doença já está em progressão e ela não vai parar de progredir. Então, nós temos que tentar, pelo menos, lentificar essa progressão. Então, esse seria o racional. Os alvos são, sobretudo, como a gente vê, né, na maioria dos estudos, diminuição ou negativação da proteinúria e redução ou interrupção da progressão da doença renal. Com medidas gerais, com renoproteção, com terapias direcionadas àquela glomerulopatia específica, aos mecanismos identificados, com imunossupressores ou medicamentos similares. Então, falando das possibilidades, modificação do estilo de vida, a dieta individualizada, de redução de sódio, atividade física regular, procurar o peso adequado, interromper o tabagismo,
reduzir, né, o uso de álcool. Eu acho que interrupção foi meio forte. Então, eu acho que ninguém vai mais falar comigo essa história de interrupção do uso de álcool. Esquemas renoprotetores com múltiplos alvos, então a gente sabe que é importante o controle farmacológico da pressão arterial, o controle da pressão arterial não farmacológico também, não vamos deixar de usar, mas aqui a gente tem que fazer intervenção na maioria das vezes, controle da dislipidemia, controle da glicemia, se esse paciente é diabético ou pré-diabético, redução de proteinúria, e para a redução da proteinúria temos uma série de medicamentos antiproteinúricos, considerando a importância deste alvo, porque a proteinúria realmente é um ponto central no tratamento das podocitopatias, considerado como o principal fator de risco para a progressão. E nessa área, nós temos recursos antiproteinúricos que já são usados, e não é só pela ação antiproteinúrica, a maioria deles tem outras ações que podem ser de interesse. Já bem estabelecido o bloqueio do sistema renina-angiotensina, com IECA ou BRA, com inibidor de enzima conversora de angiotensina ou bloqueador de receptor de angiotensina, inibidores do SGLT2, que estão já bem aceitos na maioria das doenças glomerulares e certamente na doença renal crônica, estão para chegar a nós, mas já estão disponíveis em alguns países, a antiendotelina, tem as drogas como a trazintana e a sparcintana, e uma extrapolação de estudos que estão sendo feitos com nefropatia diabética e nefropatia por IgA, logo provavelmente teremos resultados com a finerenona, que seria bloqueador de receptor de mineralocorticoide, para a GSF e podocitopatias quitais, né? Além de outros elementos renoprotetores que estão em avaliação. Então, como estaríamos nesse momento? O IECA e o BRA, né, usando as siglas, seriam hoje as drogas de começo renoprotetoras em doses otimizadas e, segundo diferentes estudos, a gente vê que está sendo adicionado o ISGLT2, finerenona, a antiendotelina a essas possibilidades, cada um com suas peculiaridades, um aumenta potássio, outro retém um pouco de líquido, mas não tem sido as formas atuais tão cheias de efeitos colaterais, essas novas apresentações das drogas. Uma possibilidade é talvez usar todos esses juntos, né, mecanismos que se somam, ou não. Alguns estudos já estão mostrando em outras doenças, por exemplo, juntar ISGLT2 e finerenona não aumenta a benefício inter-relação de reduzir proteinúria, mas pelo menos esses horizontais aqui estão tendo resultados bons dos estudos que estão em andamento. E lembrar também, essa aí é uma posição minha, que conforme a apresentação da doença, a gente talvez possa juntar todos, mas talvez a gente possa não usar nenhum. Porque eu acho que hoje em dia o mais difícil é você sair de uma enfermaria sem estar carregando um remédio desse. Mas não necessariamente você precisa colocar um paciente com doença de lesões mínimas, que está iniciando um corticoide, com uma medicação dessa. Eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho nisso, porque muitas vezes é um excesso que a gente pode futuramente usar ou não usar, né? Lembrando aqui, estudos que já estão sendo finalizados e que têm resultados publicados, eu não estou trazendo aqui nenhum estudo que não esteja na literatura ou na internet, publicado. Então, esse é o Duplex, por exemplo, em GESF, que usou sparcintana, que é uma junção de atrazentana com um bloqueador de receptor de angiotensina, e vocês veem que ele foi superior na redução de proteinúria em relação a um BRA isoladamente. Então, esse é um recurso que estará nas nossas mãos em breve. Outros estudos mostrando, esse aqui também, esse em particular é com nefropatia por IgA, mas o outro está sendo desenvolvido com GESF e outras causas de doença renal, mostrando a associação de bloqueio do sistema renina-angiotensina com finerenona e uma redução de até 45% na proteinúria. Então, para certas doenças, sobretudo as que não são primárias, nós vamos ter um recurso antiproteinúrico interessante. O tratamento, né, da glomerulopatia, medicamentos que a gente tem disponíveis na prática diária, prednisona, corticoide oral e venoso, no caso, ciclofosfamida, azatioprina, inibidor de calcineurina, micofenolato, anti-CD20, é o que nós temos no nosso armamentário no dia a dia, né? E a ideia, em geral, nós fazemos uso desses recursos terapêuticos com o corticoide como primeira escolha na lesão mínima e na GESF,
e a gente sabe que essas doenças têm perfil de recidivas importante, e quando nós temos recidivas múltiplas e contínuas, ou quando nós temos dependência de corticoide, ou eventualmente resistência, nós vamos usar como recurso o inibidor de calcineurina, né, o micofenolato, o rituximab mais recentemente. Isso se aplica tanto para adultos como para crianças. Então, nós temos essas alternativas no nosso armamentário diário. Aqui eu trouxe o rituximab como uma alternativa que tem sido muito interessante para nós na prática clínica. É um estudo do Gabriel Montezuma, do nosso grupo, e que a gente explorou algumas formas de resposta a essa medicação, no estudo retrospectivo, né? Isso é uma limitação, com certeza, mas, por exemplo, o indivíduo que é sensível a corticoide, a gente chega a um nível de resposta aqui da ordem de 70% com o rituximab, quando ele está dependente ou fazendo recidivas múltiplas. Lembrando que nós usamos também esse outro marcador de resposta, que seria a remissão adaptada, que é quando você tem uma redução de proteinúria maior que 35% ou igual, e um aumento da albumina sérica maior ou igual a 20%. Então, com esse marcador que eu vou usar aqui, aí a gente chega praticamente a 70%, ou se a gente reúne as formas de remissão, chega a praticamente 70% nos sensíveis. E quando nós pegamos os resistentes, e isso poucos trabalhos abordaram, nós temos quase que 1/3 de resposta também. Motivos para essa resistência precisa ser estudado melhor, o uso regular ou não da medicação, mas, em geral, vocês conhecem os casos do nosso ambulatório, é resistência mesmo. E, então, nós adicionamos aqui 1/3 de resposta ao nosso grupo. Então, a gente ficou muito animada com esses resultados. Explicações possíveis, será que o rituximab está se envolvendo ali na questão do citoesqueleto, melhorando esse podócito de alguma forma, não é nem tanto, eventualmente, uma ação imunossupressora tão boa, mas, assim, há o que se procurar aqui, e certamente nos ajuda com alguma coisa enquanto não estamos de posse de medicações mais modernas. Essas procuram, sobretudo, certos alvos, né, específicos, porque nós estávamos ali, vamos dizer, com um alvo grande, e agora nós vamos em pontos específicos desse alvo, talvez no centro do alvo, procurando o que é que causa aquela doença naquele caso, né? Então, nós vamos também ter outros anti-CD20, além do rituximab, por exemplo, o obinutuzumab, que tem alguns estudos em andamento. Temos o inaxaplin, que é um agente, que nós vamos falar um pouquinho mais, aplicável na situação da mutação da apolipoproteína. Temos alguns inibidores voltados a outras mutações, já identificadas no TRPC5, no TRPC6, entre outros, tem mais. Temos moduladores de sistema imune, que são bem mais recentes. Temos terapia gênica a nível experimental, e temos dezenas de estudos que estão em andamento. Eu fiz uma listinha aqui, uma paginazinha só, para vocês verem que tem muita coisa, entre eles os que eu já citei, Spacentan, Atrasentan, né, esses das mutações, e eu vou falar um pouquinho mais, não se preocupem que está pequenininho, mas vou falar um pouquinho mais disso. Entre eles, nós temos aqui, por exemplo, já em andamento, sendo exposto o trial, com essa mutação, quando você usa medicamento para a mutação TRPC5, né? Então, vocês veem que muita coisa está sendo feita, e se pegar aqui 5 anos, é um monte de estudo com droga para gestos de lesão mínima, né? Não é para todas as glomerulopatias, é para essa área em especial. O inaxaplin foi uma coisa revolucionária, né? Uma notícia revolucionária, porque é uma pequena molécula inibidora da apolipoproteína, que se usa por via oral, que é um grande ganho, que atua por inibir o fluxo nesse canal de íons que tem aqui no podócito e que era deletério, né? Enquanto presente, quando você tem aquelas mutações no G1 ou E no G2. E ele inibe, então, a função desse canal, e ele corresponde à primeira terapia direcionada ao alvo para tratar essas doenças relacionadas à polipoproteína, L1, não só na GESF, mas de um modo geral, em doenças que têm essa mutação. Então, vocês veem que o primeiro estudo aqui, um estudo pequeno, em GESF, mostra uma redução de cerca de 47% dos 12 indivíduos tratados, dos 13, 12 responderam com redução de proteinúria.
Aqui fica mais claro. Então, é muito interessante. Esses pacientes não estavam usando imunossupressão, eles estavam usando basicamente essa medicação, além do, vamos dizer, armamentário usual, né? Todo mundo usa inibidor de enzima conversora ou bloqueio do sistema renina-angiotensina de modo geral. Qualquer estudo de que você participe, eles querem que, primeiro, isso esteja sendo feito, né? Esse estudo, ele está recrutando pacientes, agora com um N muito grande, inclusive aqui no Brasil, e vamos ver se realmente traz o que se prometeu. A gente já sabe que reduz a proteinúria. Qual o problema da maioria desses estudos? É se eles diminuem a progressão para insuficiência renal. Então, primeiro, alvo está sendo alcançado. Ao longo do tempo, nós precisaremos saber se a gente vai reduzir a progressão. Esse estudo que eu falei, que também é um multi-imune que se fala, então são medicações, algumas que a gente nem consegue dizer o nome direito, que estão sendo usadas, né? Eu vou até mostrar aqui em mais detalhe, também está recrutando casos, então é frexalimab, esse rilzabrutinib, etc., versus placebo, em pacientes com lesão mínima e GES, desculpem, que estão com proteinúrias mais altas, então já é um estudo numa outra faixa, né? Ali os anteriores eram renoprotetores, e aqui a gente tem um paciente um pouquinho mais ativo, e que seria alternativa para todos aqueles casos que nós não temos tendo resposta com o nosso armamentário disponível atualmente. Vamos torcer para que dê certo, né? Por enquanto está bem incipiente, também estão sendo reunidos casos em todo o mundo, para ver se isso aqui se aplica. Por fim, eu vou fazer uma proposta de tratamento, né? Uma coisa que eu acho que cada um tem o seu caminho, mas lembrar que nós temos que, ao iniciar o tratamento de um paciente com síndrome nefrótica, lembrar que, em geral, os tratamentos completos com imunossupressão nós fazemos para quem tem síndrome nefrótica. Então, é esse tipo de apresentação. Quando é não nefrótica, nós muitas vezes vamos fazer apenas a renoproteção. Então, nós, se pertinente, além da mudança de estilo de vida, que já foi comentado, dieta, pouco sódio, diurético-terapia, se necessário, renoproteção, que eu falei amplamente. Lembrar que nós temos que cuidar também de vacinação, anticoncepção, né? Tem vários outros elementos que têm que ser antiparasitário, são outros elementos que têm que ser vistos nesse iniciozinho, e, eventualmente, também internação para compensação desse indivíduo que está, muitas vezes, isso não é exceção, em anasarca, precisando de uma compensação até poder iniciar o seu tratamento imunossupressor. Se disponível, além dos nossos marcadores super importantes do dia a dia, a creatinina, a proteinúria, seja de 24 horas, seja um P/C, né, que nós estamos, albumina sérica, nós vamos, além da investigação de etiologia, que eu nem me detive para falar, mas sabemos que todos esses pacientes têm que passar por aquele kit de vamos ver se ele tem hepatites, HIV, sífilis, né? Se tem alguma doença ou outra associada, se a história traz alguma informação a mais, nós poderíamos até fazer a solicitação de biomarcadores mais modernos, né? Isso aqui é uma alternativa para quem pode e para quem tem. O início do tratamento é o básico. Corticoide. Vai haver exceção? Sim. Alguns pacientes têm uma contraindicação formal ao uso desse. Pode estar com uma diabetes descompensada, talvez a gente tenha que iniciar com outra droga. Mas ainda inclusive nas diretrizes internacionais, assim que a gente começa. Se a resposta está ausente, nós vamos ter recursos como inibidor de calcineurina, micofenolato, rituximab e essas drogas em estudo, mas elas estão aí para situações alternativas, ainda não é nessa doença, algo que nós vamos colocar ali no comecinho. Se a lesão mínima é resistente a corticoide, nós vamos tratar com uma GEST a partir daqui. Então, praticamente, depois de um momento inicial que as duas recebem corticoide, se é resistente ou não, elas começam a ter praticamente o mesmo comportamento. Em caso de dependência ou recidivas múltiplas, a gente tem ciclofosfamida raramente para casos selecionados, mas muitas vezes você não vai ter rituximab, o resto não funcionou, não tem contraindicação formal, é uma alternativa, inibidor de calcineurina, micofenolato, rituximab. E situações especiais em que muitas vezes a gente tem que lançar a mão de um corticoide venoso, de uma associação de um desses com outro, inibidor de calcineurina com o corticoide,
evitar, a critério médico, alguns medicamentos, como eu falei, um diabético descompensado, nós não vamos usar corticoide, por exemplo, e em situações específicas e que sejam para o bem do paciente, nós podemos tentar as novas drogas. Mecanismos conhecidos hoje, patogenéticos, que estão sendo desvendados, estão possibilitando a nós, nas glomerulopatias, outras alternativas, prevenção, por exemplo, pesquisa de mutação, aconselhamento genético. Isso aí pode ser feito a partir do conhecimento de uma determinada mutação, aconselhamento genético, usar medicações preventivas para progressão, né? Então, nós temos esse recurso. Nós estamos identificando de forma mais precoce indivíduos de risco, que têm um potencial maior de desenvolvimento de doença renal crônica terminal. Nós deveríamos tentar o tratamento em tempo para interromper ou retardar a perda de função renal, tudo isso faz parte do kit. E o tratamento das doenças glomerulares hoje inclui tratamentos bem estabelecidos, renoprotetores e imunossupressores, né, que já estão consolidados, ou alguns agentes dirigidos a alvos específicos que estão sendo agora estabelecidos como possibilidades. Eu gostaria aqui de agradecer as equipes clínicas e de pesquisa que trabalham comigo. Não estão todos aqui representados, mas meu obrigada aqui de presente. Obrigada, gente. Eu queria chamar a atenção em relação aos avanços que os estudos clínicos têm trazido, né? Mostrou ali naquela tabela uma série de novos estudos registrados no Clinical Trials, que devem mudar e algumas dessas abordagens certamente serão incorporadas. E queria destacar a sua participação, a participação do seu grupo, com a Juliana, na participação desses estudos clínicos que têm mudado a história da doença glomerular no mundo atual, né? Isso é importante porque a doutora Giana citou aqui o Duplex, né, que foi publicado no New England, e a doutora Giana foi uma das líderes recrutadoras, inclusive é autora do artigo, e tem uma série de outros estudos que têm sido desenvolvidos, que o programa de doença glomerular aqui da Escola Paulista de Medicina, junto com o apoio da nossa equipe de pesquisa clínica, tem participado de uma série de estudos que, de fato, têm mudado a história da doença glomerular. Queria agradecer a apresentação, deixar tanto para a plateia online quanto presencial a doutora Giana à disposição, e enquanto o pessoal vai se animando, eu vou pedir a Juliana, que trabalha junto com a doutora Giana, e também é uma das pesquisadoras aqui do nosso grupo de pesquisa clínica, que fizesse um comentário ou uma pergunta. Obrigado, Juliana, pela sua presença. Obrigada, Lúcia. Obrigada, doutora Giana. A aula foi, como sempre, assim, espetacular. A gente sempre aprende muito com a professora Giana. Mas eu queria trazer a gente para o consultório, diante de um paciente com glomerulosclerose segmentar e focal. A gente discute toda semana pacientes. E digamos que eu estou com esse paciente e eu identifiquei, poxa, esse paciente teve Covid. Então, será que eu posso atribuir essa proteinúria ou essa síndrome nefrótica que o paciente está apresentando à infecção por Covid que ele teve há 2 anos atrás? E aí eu tenho até uma relação temporal razoável de proteinúria, uma oscilação em creatinina, mas aí essa GESF que eu estou encarando como secundária, a gente sabe até pela classificação que a senhora mostrou que ela pode ser uma GESF genética e que o Covid por si só foi o gatilho. E aí será que nesse contexto, e diante de tudo que a gente está vendo, de todos os estudos, da inclusão de pacientes para utilizar inaxaplina, será que então eu vou lançar mão do teste genético numa situação como essa? E aí, indo mais além, tendo o teste genético, eu encontro lá uma variante que nem sempre é patogênica e nem sempre eu consigo falar, nossa, é isso que está acontecendo com o meu paciente. Então, gostaria que a senhora comentasse um pouco. Essa é a nossa realidade. Na verdade, a gente tem pacientes muito típicos, mas a gente tem pacientes com muita dificuldade de diagnóstico e tentando tratar por muitas vezes. E aí, por isso que esses estudos todos a gente vai com muito entusiasmo, tentando incluir, tentando escolher o paciente certo, para que a gente tenha no futuro uma luz aí no fim do túnel. Obrigada. Obrigada, Juliana, pela pergunta. É complicado? Depende da semana, talvez a gente mude até de opinião na semana seguinte, mas eu acho que você trouxe aí algumas possíveis etiologias, né? Então, um paciente que você suspeita que a causa pode ser Covid seria, por exemplo, uma GESF secundária.
Se esse paciente tem síndrome nefrótica, eu acho que o nosso problema é grande. Mas, nesses casos, dificilmente se trata de uma síndrome nefrótica, né? Geralmente, a gente tem proteína não nefrótica. Você colocou bem a possibilidade, num caso como esse, da gente fazer uma investigação genética, pode estar subjacente, porque muito se vê, por exemplo, na conjunção de apolipoproteína, uma infecção viral e você ter uma glomerulosclerose segmentar focal. Então, acho que seria até bastante interessante, porque uma vez confirmada que esse conjunto de exames positivo e que pode ser uma doença secundária desse tipo, nós não teríamos que fazer o tratamento imunossupressor, particularmente a questão é menos grave se a gente está com uma doença que não é uma síndrome nefrótica, né, porque não precisaria mesmo fazer, mas eventualmente a gente pode adicionar, quando possível, o inaxaplin ou outras, eu não citei, mas tem outras moléculas sendo investigadas além do inaxaplin, que são para mutação na polipoproteína L1. Então, acho que isso, assim, esse tipo de caso que você colocou, talvez já seja indicativo da gente fazer uma avaliação genética, e sabendo que, muito frequentemente, nós temos a junção de causas, de etiologias nesse tipo de doença. O Luiz está ali pensativo, provavelmente ele quer falar. Obrigada. Luiz Moura. Eu já tinha listado ele para fazer um comentário. Não, eu só quero pegar esse ambiente aqui, que é bastante promissor, eu acredito. O primeiro ponto que eu queria salientar é que a lesão chamada glomerulosclerose segmentar focal, ela tem que ser pensada apenas como uma situação em que eu perdi podócitos. Basicamente é isso, é perda podocitária. O que causou a perda podocitária é outra conversa. Portanto, separá-la como entidade não me parece muito adequado. Pensar que ela efetivamente é uma doença que faz perder podócito e, consequentemente, perder néfrons. E perdendo néfrons, a gente vai caminhar para o insuficiência renal crônica. Então, a situação do consultório, em que vem esse indivíduo que teve Covid há um ano atrás, um ano e meio atrás, e ele desenvolve uma proteinúria, mesmo que ela não seja nefrótica ou sendo nefrótica, a relação causa e efeito está muito longa. Então, este Covid pode ter sido gatilho? Pode, eventualmente ser. Mas o que é que está perpetuando a lesão podocitária, fazendo com que ela cause e continue causando proteína? Essa é a questão. É aí que a concentração nossa tem que ser mais intensa. Então, o estudo genético pode ser? Pode. Aquilo serviu de gatilho, a lesão estrutural foi desencadeada, e aí eu amplio o meu estudo genético para aquela quantidade de genes que nós sabemos que são favoráveis à síntese de matriz extracelular. Então, esses indivíduos, eles têm tendência a fazer mais matriz extracelular, independente da causa que levou a um estímulo. E eles vão fazer mais esclerose, independente do que eu faça. Por outro lado, o efeito e a importância, neste momento, que você atende no consultório, que você tem esse dado, você tem uma história pregressa, você vai usar o famoso intelecto galopante para associar o Covid lá atrás com a glomerulosclerose aqui e criar uma alça de causa e efeito, passa pela biópsia renal. A biópsia renal, nesse momento, pode te dar alguma informação interessante. Por exemplo, nós já vimos que escleroses glomerulares segmentares podem ser matriz produzida pela célula do epitélio parietal. E esses casos são mais provavelmente por estimulação das células do epitélio parietal, mediada pelo retinol, que passa pela alça capilar, é potente estímulo de proliferação e hiperplasia do epitélio parietal, e são aqueles casos que eu tenho as escleroses grudadas na cápsula de Bowman, fazendo uma grande massa. Essa matriz é o epitélio parietal. Portanto, o nosso alvo não é mais podócito, é o epitélio parietal. Tem as escleroses que são exclusivamente de deformação no tufo capilar. E aí, quem tem matriz para dar esclerose é mesanjo e alça capilar. Aí o podócito tem efeito e tem ação nesta gênese de matriz. Por quê? Perdeu a continuidade. E por uma série de motivos, o nosso alvo, então, passa a ser podócito. Eu tenho um arsenal muito grande. E esse arsenal é visto como essa potencial evolução. Mas, de novo, nós estamos criando alternativas. Eu vou sendo talvez desagradável com isso, mas eu estou criando coisas a partir do resultado e não estou focando na causa.
Uma outra coisa interessante que se vê, por exemplo, na microscopia eletrônica, é alguns casos de lesão podostária envolvem alteração endotelial. O endotélio parece diferente, o endotélio parece irregular na sua distribuição, as fendas desaparecem. E nós vamos lembrar que a proteinúria é função de 3 elementos: endotélio, podócito e túbulo proximal. Se eu falho em alguns deles, eu posso ter mais ou menos proteinúria. E se o túbulo proximal está íntegro, muitas vezes eu não vejo essa proteinúria acontecer. Mas isso tudo tem que ser visto em conjunto. Então, quando eu foco para a evolução, e é o que eu gosto de dizer para o Lúcio, e ele guarda isso como um mantra, que é a modernidade travestida de competência. Eu muitas vezes estou pulando etapas na compreensão do processo. Esse é o meu comentário só. Não me chame mais nada. Eu vou chamar aqui a Ariane. A Ariane trabalha conosco aqui na pesquisa clínica, participou na coordenação de alguns desses estudos que a doutora Giana citou aqui. Ariane, bom dia, obrigado. Muito obrigada, doutora, pela excelente apresentação, foi ótima. A gente trabalha com esses pacientes no nosso dia a dia, é muito importante trazer isso para trazer uma clareza na condução dos pacientes, entender a doença. E a senhora iniciou a apresentação fazendo uma provocaçãozinha sobre lesões mínimas e gestos, se é a mesma doença, se não é. Eu gostaria de saber a opinião da senhora em relação a isso, porque esse limiar me parece um pouco nebuloso ainda. Uhum. E a senhora também, por último, minha segunda pergunta, a senhora cita na apresentação gesto colapsante. Uhum. E na nossa prática clínica, eu tenho essa impressão que os pacientes evoluem para a perda renal muito rápido nesse cenário, me parece uma gesto mais grave. Uhum. E aí eu não sei diferenciar ainda o que seria essa gesto colapsante. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre. Uhum. Obrigada. Eu corro risco seríssimo de errar, mas eu considero que a lesão mínima e a GSF são realmente extremos de um espectro de doença, e é a minha impressão. A gente tem alguns pesquisadores que falam, eu fiz biópsia aqui no começo, era lesão mínima, depois virou GES e tal. Eu nem sei se acredito nessa questão de que a biópsia antes era uma coisa, depois era outra. Mas vamos dizer, amplitude de pontos em comum, de recorrência, a gente vê no dia a dia, você faz a biópsia, alguém diz que é lesão mínima, outro diz que é GES, quer dizer, muito difícil de distinguir de fato, e o fato de que eles se comportam clinicamente muito parecido, eu acredito que sejam realmente polos de uma mesma doença, que em alguns momentos vão apresentar certos marcadores que são diferentes e que, eventualmente, não sei se isso é possível, mas elas vão mudar essa sua expressão e virar outra, se me apresentar histologicamente, que é o que a gente enxerga de outra forma. Mas é uma crença. Eu não diria que temos, assim, tanta... eu não sou como o Luiz, que sabe as profundidades aí das patogêneses. O Luiz vai poder explicar para você histologicamente o que é a colapsante, mas o que você falou não é verdade. Quando nós trazemos, inclusive você acompanhou pacientes em estudos, esse paciente com a forma colapsante da doença, ele é muito mais grave, ele tem uma evolução muito mais rápida, né? Então é um dos subgrupos, para quem acredita que a colapsante é um subtipo de GESF, porque tem gente que acredita que não então é um subgrupo com evolução muito mais rápida e grave, com menos resposta a tratamento, de fato. Luiz, fala para ela o que é colapsante. Rapidinho. Você vai fazer uma pergunta também, encomenda. E aí, eu acho que você tem que imaginar que aqui eu tenho uma alça capilar, vamos lá, tem uma alça capilar que está se mantendo aberta, porque eu tenho uma pressão arterial, né? Essa pressão arterial empurra esse sangue com força suficiente para romper uma parede finíssima, que é um capilar, e não rompe por quê? Porque ele é cheio de buraquinhos. E isso ajuda a aliviar a pressão, e é o que nós temos como pressão de infiltração. Na verdade, foi uma engenhoca desenvolvida darwinianamente ao longo do tempo, por tentativa da natureza, e surgiu essa estrutura. O que o podócito faz em cima disso? Primeiro é a célula que serve de barreira para não deixar sair muita coisa. Isso, você pagou esse preço quando você saiu da água, que era feliz lá dentro, e quis ir para a terra, como toda boa adolescente, querendo fazer descobertas novas. E para isso você teve que ter um bloqueador na superfície para não perder proteína. Né? Você desenvolveu o metanefro e desenvolveu o podócito para poupar
esta perda proteica que antes era mais fácil. Ele é barreira? Ele é barreira, mas ele é uma célula que tem uma certa rigidez citoplasmática. E essa rigidez citoplasmática funciona como um exoesqueleto, uma armadura. Tá? E ele mantém a alça capilar aberta e não evita que ela fique se movendo de um lado para o outro. Eu podia tirar o podócito. O capilar ia resistir perfeitamente bem. Só que ele ia ficar batendo um lado do outro. O que acontece nas colapsantes? Em grande parte dos casos, não todos. Você perde uma coisa fundamental, que é a ligação do podócito com a membrana basal, que é feita pelas integrinas, que estão na sola do sapato do podócito. Então, essas integrinas são fundamentais para manter essa ligação firme, porque ele se ancora na laminina, e aqui o eixo de colágeno 4, a laminina fica como pontes, e a integrina acopla nas lamininas, e mantém isso, de uma certa forma, estável. Se eu perco essas integrinas, ou elas se desmontam de alguma forma, essa membrana basal começa a ter turbulência e começa a tender a se bater de um lado para o outro, e isso causa o colapso delas. E quando isso acontece, todas as células locais começam a produzir matriz extracelular, que é a forma que você tem para segurar as coisas no seu devido lugar. Isso faz um amassado, que é o que a gente chama de colapsante. Não é exclusivo, né, de novo, tiramos o rótulo do glomerulosclerose segmentar focal, não é exclusivo de lesão podostária grave, que é o que a gente tem que encarar toda vez que vê uma esclerose segmentar, é imaginar que esta lesão podostária é grave, por isso que eu tenho que procurar essa lesão segmentar, não posso simplesmente não dizer que ela não presta, ela presta para dizer isso é grave. Eu acho também que é tudo uma coisa só, desde que eu saiba a etiologia. Se eu souber a etiologia do processo, ele pode passar por uma fase só degenerativa, com potencial de recuperação, porque a célula só está nocauteada, e aí se eu acertar o negócio, ela volta a funcionar muito bem, ou ela vai célebre para outra vida, pós-mortem, e morreu, você tem glomerulosclerose focal. Então, isto é um caminho. Pode começar de cara com morte podostária. Se o agente agressor é extremamente tóxico, ele já começa de cara com esclerose. Essa coisa de eu faço biópsia hoje, ela é uma coisa, amanhã é outra coisa, foi fácil em tempos medievais. Pode, né? Mas, obviamente, que isso não é o que a gente busca. A gente busca achar a esclerose, para dizer, olha, presta atenção que essa lesão podostária faz perda de podócito e faz esclerose. Então, ou interrompe, ou arruma um jeito de adiar o processo. Basicamente é isso. Obrigado, professor. O pessoal da pesquisa clínica está super animado, doutora Giana, então eu vou chamar aqui a Raira, que também trabalha conosco, e depois o Daniel Rinaldi, antes da gente ir para o encerramento. Eu só ia comentar antes disso, que eu chamo o Luiz toda hora para falar, porque a gente já trabalhou uma época em que a gente até viajou aí pelo Brasil fazendo duetos, né? Eu apresentava a clínica, ele apresentava a histologia, e a gente comentava e tal, e sempre foi uma coisa muito divertida e muito produtiva. Então, eu estou acostumada a pedir uma participação do Luiz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa ótima aula. É muito gratificante trabalhar em diversos estudos que a senhora apresentou, trabalhar com a senhora, com a doutora Ju. E puxando um pouquinho para a pesquisa clínica, eu gostaria de saber qual a opinião da senhora, qual medicamento a senhora acredita que seja mais promissor, de todos os medicamentos em estudo, qual medicamento é o mais promissor para talvez mudar a prática clínica ou substituir o rituximab? Não vou poder responder, porque eu acho que isso aí gera uns conflitos de interesse. Eu acho que, como a gente já falou aqui, esse tratamento das lesões glomerulares de modo geral, eu acho que a gente tem essa somação de alternativas. E aí a gente vai realmente ter um tratamento individualizado para cada paciente, né? Então, temos ali um arsenal de renoprotetores, vamos procurar qual que é melhor para o nosso paciente. Por exemplo, a dapaglifosina, que é bem mais interessante se eu tiver uma proteinúria e um paciente com pré-diabetes. Então, acho que ali eu estou matando dois coelhos, em vez de usar, eventualmente, a finerenone, por exemplo, entendeu? E aquela conjunção, pensando que eu posso estar tratando ali de uma GESF, não de síndrome nefrótica. Na síndrome nefrótica, nós temos
essa maravilha de alternativas que está surgindo agora, mas na prática a gente ainda tem que pensar nos nossos velhos medicamentos, né? Então, quando você falou alternativa rituximab, eu acho que o rituximab, todos os anti-CD20 estão praticamente da mesma forma, só que alguns agora vão vir mais refinados, alguns não serão murinos, serão só humanizados, então a gente pode ter uma melhora nessa linha, mas é um grande ganho a gente ter esse tipo de medicação. Daniel. Obrigada. Seu microfone está desligado, Daniel. Parabéns pela apresentação. Eu só queria que você comentasse, a gente vê muito na literatura colocando que quando você tem uma lesão da GESM no polo urinário, que é a TIP lesion, que ela responde melhor ao tratamento. Isso é verdade, realmente? O que você acha? É o que está escrito, né? É o que os patologistas colocam. Eu acho que na maioria dos casos mas eu vou te falar, na prática, eu tenho as TIP que evoluem mal, e eu tenho as que não são TIP, que deveriam evoluir mal e que evoluem bem. Então, acho que é aquela história, é mais um indicador, você fica até satisfeito de encontrar que parece uma lesão menos grave, em face da localização que ela está, mas, na prática, infelizmente, a teoria é diferente. Não é? Deixa eu só apresentar a próxima apresentação. Na semana que vem, nós vamos continuar, então, nesse tópico. Nós vamos falar da nefropatia por IgA, também o que há de novo. A professora Almerinda, da Unicamp, vai estar aqui presencial para discutir conosco. E antes de encerrar, um breve comentário do professor Luiz Moura, para não avançarmos no horário. Um breve comentário. Daniel, se a TIP é uma lesão diferente ou não, depende muito da patogênese. Uma das formas de imaginar a TIP lesion é como se você tivesse uma pia cheia d'água e um ralo tradicional. Todo aquele volume de água tem que passar pelo ralo, e é muito grande para passar pelo ralo, e, portanto, cria um turbilhão. A TIP, para muitas delas, na sua patogênese, é uma hérnia do ápice do tubo capilar para dentro do túbulo contornado proximal, que tem um defeito, tem um pescoço muito estreito. Então, encarcera e leva à esclerose daquele ponto. Não tem nada a ver com outras coisas. O resto é permeabilidade aumentada, podócito dos doentes, mas a lesão propriamente dita seria mecânica. Isso é um dos mecanismos patogênicos, explicaria por que algumas são mais tranquilas do que outras. Obrigado, professor Luiz Moura. Obrigado, doutora Giana. Obrigado mesmo. Deixo o encerramento para você, suas últimas palavras, por favor. Então, eu feliz aqui de estar acompanhada por todo o pessoal jovem aqui, que nos acompanha no dia a dia, que trabalha no nosso ambulatório. Agradecer a quem assistiu. Espero que a gente tenha, pelo menos, feito um passeio aí, que tenha trazido lembranças e alguma coisa de conhecimento para todos. Obrigada.